Bem, nós estamos hoje com o deputado Valdir Colato, deputado federal do PMDB, e hoje especialmente nós vamos tratar de um tema que a gente já falou em outras oportunidades, mas é um tema que continua muito atual pela sua complexidade de entendimento. Estamos falando do Código Florestal Brasileiro. Aqui em Santa Catarina nós temos um Código Florestal. Isso foi motivo de uma polêmica, porque não é assim no resto do país. E o deputado Colato é um estudioso desse assunto, virou um palestrante, inclusive. A lei ela é complicada para ser cumprida. Eu queria que o deputado nos explicasse isso. Deputado, muito prazer tê-lo conosco aqui hoje. Bom dia. Bom dia, Marcelo. Bom dia aos ouvintes da Guarujá. Olha, é realmente uma questão que nós precisamos nos aprofundar, né? Porque o Brasil vai implantar o maior código ambiental e de reflorestamento do planeta e o agricultor tem que fazer isso, que vai ter que pôr a mão no bolso. Então nós estamos dizendo que, na verdade, a lei do Código Florestal Brasileiro vai ser implantado dentro da porteira. Agora que a questão da realidade e a lei e a realidade. Nós vamos ver se nós acertamos ou erramos fazendo Para a lei. começar a conversa, o senhor está falando no futuro. Vai ser implantado, vai começar. A legislação que foi aprovada, ela tem um período de vigência, ela tem um prazo, é daqui a pouco. Sim, a lei foi aprovada em 25 de maio de 2012, a lei 12.651, que é o novo Código Florestal Brasileiro, e o governo atrasou 2 anos na regulamentação do Cadastro Ambiental Rural, que é o CAR, que é então a implantação da lei. Você tem que fazer o Cadastro Ambiental Rural, e agora tem a legislação, tem mais um ano para você fazer, e depois que você fez, entregou esse cadastro, tem mais um ano para alguém analisar, alguém no órgão ambiental, e devolver com um plano de regularização. Ver o que você tem de passivo ambiental. E com isso, então, dá um prazo para que o agricultor possa recuperar as áreas degradadas, as APPs, a reserva legal, enfim, aquilo que a lei determinou para enquadramento na nova legislação. Bom, para quem está nos ouvindo, possa entender. Todo agricultor terá que ter esse cadastro, porque se ele não tiver, na hora que ele for fiscalizado, já começa a irregularidade por aí, que ele não está cadastrado, é isso? É isso. Antes, na lei anterior, o agricultor, para estar regular, ele tinha que fazer a reserva legal, que é 20% no sul, 35% no norte e 80%, aliás, 80% no norte e 35% no centro-oeste. E ele tinha que fazer a verbação na escritura, de 20%. A lei nova diz que ele não precisa fazer essa verbação, mas ele precisa fazer o cadastro ambiental rural, que substitui então a verbação da reserva legal. Só para deixar claro, a reserva quer dizer o quê? Que não pode plantar lá em cima nada? A reserva legal é uma área que você deixa dentro de cada propriedade, né, como, na verdade, foi criado para reserva de madeira e de energia, né? E foi, pela lei brasileira, transformado em pequenas unidades de conservação dentro de cada propriedade. Santa Catarina, 350 mil propriedades, no Brasil, 5 milhões e 200 mil propriedades. São pequenos parques dentro da propriedade. Hoje, pela nova lei, você já pode plantar plantas exóticas e colher sustentavelmente, entende? Você pode plantar e colher desde que não desmate, tem que ter vegetação, principalmente nativa. Então, essa reserva é obrigatória em todas as propriedades. Mas a pequena propriedade, aquelas que não têm todos esses 20%, ela mantém aquilo que tem e não precisa repor para chegar nos 20%. Por quê? Porque se nós fizermos isso, nós vamos tirar enormes quantidades de área plantada e vamos quebrar o Brasil, na verdade, porque não foi levado em conta essa legislação na época. Então agora não podemos de uma hora para outra dizer, olha, está tudo errado, vamos mudar tudo que foi feito no passado. Então o cadastro ambiental rural veio para isso. Você faz o cadastro via internet, o pessoal é declaratório, você mostra a realidade também por foto aérea que o governo federal fornece, o governo estadual, e aí então você faz esse mapeamento da área, como é que ela é ocupada com a agricultura, com pecuária, com floresta, com qualquer outra atividade, entrega via internet, pega o número do protocolo e aí com esse protocolo você vai fazer a tua escritura pública, tu vai fazer as licenças ambientais com o cadastro ambiental rural. Isso quer dizer o quê? Nós estamos tirando a questão ambiental do cartório, que é uma questão
fundiária, né, de propriedade, para levar para um cadastro unicamente ambiental. E aí todas as propriedades têm que fazer isso, tem um ano, mais um ano para fazer, né? E quem que vai fazer esse cadastro? Os sindicatos, as cooperativas, a EPAGRE, as prefeituras, entende? Todos os técnicos na área privada que queiram fazer, poderão fazê-lo. Então os agricultores têm que procurar essas pessoas para fazer esse cadastro, e bem feito, para que ele não tenha complicações depois na aplicação da lei. Agora, o deputado, há uns meses atrás, quando a gente até conversava pela Guarujá e aqui pela RW Brasil, eu via que havia uma dificuldade para o agricultor em relação ao que estava fazendo a Fátima, que é o órgão ambiental do governo. Havia uma dissonância entre o que estava se discutindo no Código Florestal Brasileiro e aqui em Santa Catarina. O que estava acontecendo ali, hein? E isso já está resolvido? Nós fizemos uma lei estadual, que fomos pioneiros, né? Flexibilizando a questão ambiental. Se aplicasse a Lei 4.771, que era o antigo Código Florestal Brasileiro, nós inviabilizaríamos o Santa Catarina. 80% estava em APP e reserva legal. Aí nós fizemos adaptada à nossa realidade. E foi contestada a nossa lei pelo Ministério Público, está no Supremo Tribunal Federal ainda, com uma DIN, e não foi julgada, né? Agora nós fizemos a lei federal, que é mais flexível que a de Santa Catarina. Agora o Ministério Público está dizendo, não, vale a de Santa Catarina, não vale a federal, porque a federal hoje flexibilizou mais. Mas a proposta veio de Santa Catarina, o projeto foi meu, pegando duas premissas. Primeiro, manter a área consolidada, aquilo que já está feito, e a segunda, respeitar as peculiaridades de cada estado. Você não pode aplicar a mesma lei em Santa Catarina, com as montanhas, com os rios, com as águas, com uma pequena propriedade, como você vai aplicar em Goiás, né? Em grandes extensões, terra plana, poucos rios, né? Cerrado. Então, nós temos que adaptar a nossa realidade. Por isso que o plano de regulação ambiental, como dizer, a regularização das propriedades é competência dos estados. E nós temos que fazer isso em Santa Catarina. Tá, mas o Código Florestal Brasileiro estava antagônico a isso. Ele dizia que não era uma questão estadual, não era cada um faz o seu. Era uma legislação nacional. Como é que isso se superou ou ainda não se superou hoje? Nós, na verdade, Marcelo, usamos a Constituição Federal, artigo 24, que diz que os estados poderão fazer uma legislação concorrente. Quer dizer, quando a lei federal não é adaptável à lei estadual, você pode fazer uma lei dentro das suas características. Então, o que diz a Constituição? A União faz normas gerais e os estados fazem normas de acordo com suas peculiaridades. Está lá na Constituição. Nós pegamos esse artigo e fizemos o nosso projeto aqui. Aí foi contestado pelo governo federal e hoje o próprio governo federal, a lei federal, usou esse modelo de Santa Catarina para fazer isso para o Brasil. Tanto é que deu autonomia para os estados fazer essa regularização das características. Essa questão está superada, então, essa dificuldade? Está superada porque, na verdade, a lei federal, que foi uma proposta nossa, claro, levando em conta de Santa Catarina, ela acabou aceitando, né, o que Santa Catarina fez e tornou uma regra geral para todo o país. Então, Santa Catarina foi pioneira e, com certeza, ajudou muito nesse processo de nós implantarmos uma nova legislação no Brasil, respeitando as realidades de cada estado, dos 6 biomas. Nós temos aí o Pampa, a nossa Mata Atlântica, o Pantanal, o Cerrado, né, a Amazônia e a Caatinga, são os biomas diferenciados, e com solo, clima, atividade econômica. E então nós temos que respeitar essa realidade. Tu imagina você, né, fazer uma lei só para esse Brasil de 8,9 milhões de quilômetros quadrados continental, não há como fazer. Então, agora a lei é geral, nacional, e as específicas cada estado fez. Tanto é verdade que Santa Catarina já adaptou a nova lei, né? O governador já regulamentou o cadastro ambiental rural e agora tem que soltar um decreto fazendo com que o projeto de regularização ambiental, ele seja adaptado à nossa realidade de Santa Catarina, de acordo com as nossas características. Agora, deputado, a gente aqui na cidade não tem ideia, né, do que seja a aplicação deste Código Ambiental aqui de Santa Catarina e do brasileiro. Qual é a avaliação que o senhor faz sobre a questão do meio ambiente, da sustentabilidade da produção agrícola, e se este código ele é contra ou a favor do agricultor? Porque às vezes a gente vê essa dicotomia aí, né?
Como é que está neste momento essa discussão? O agricultor ainda continua olhando o Código Ambiental como um inimigo? Não, não seria como inimigo. O agricultor tem dificuldades, né? Veja, você não tinha a lei foi se adaptando. Hoje nós temos 16.600 normas que regem a questão ambiental. Imagina um agricultor saber dessas normas. Então, o que estava se fazendo? Se o teu avô, teu pai, lá atrás, 40, 50 anos atrás, fez uma atividade que na época era legal, que a lei permitia, hoje virou ilegal porque a lei mudou. Entende? Então criou um conflito. E o que nós estamos tentando fazer? É adaptar, inclusive usando as tecnologias. Veja, na época para trás, colocaram uma maneira de fazer com que você preservasse a água se afastando da água. O mundo inteiro se aproximou da água, está perto da água, vê qualquer capital do mundo aí interessante e grande está do lado da água. O que nós fizemos? Nos afastamos achando que nós íamos resolver o problema da poluição na água. Hoje você tem tecnologia, não adianta você colocar uma pocilga, por exemplo, a 1.000 metros e largar o dejeto dentro do rio. Se você colocar a 10 metros e tratar, é muito mais, né, favorável ao meio ambiente do que você jogar em termos de distância geográfica. Então, esse conflito houve. O agricultor, ele é um preservador, porque ele sabe que ele precisa preservar a água, o solo, porque senão dá erosão, ele não planta. E, na verdade, o nosso problema mesmo, Marcelo, nós temos dentro da cidade, né? 12% apenas dos municípios brasileiros têm tratamento de esgoto, né? Então, veja o conflito que nós estamos. Se qualquer dejeto de suínos, de animais cair dentro da água, o agricultor é multado e vai preso, né? E nós, com os nossos resíduos, nosso dejeto vai para dentro dos rios, na cidade. E ninguém que joga dejetos aqui em Florianópolis, por exemplo, não vai preso, né? Ninguém vai preso. Então, aí em cima do rio, em cima do mar, nós temos todos o conflito. Então, a lei é clara. Ela diz o seguinte, que a distância é na área rural e área urbana. Veja, e a lei hoje, aqui no Brasil, diz que qualquer construção próxima ao mar tem que estar 300 metros, né, da praia. E onde é que se respeitou isso? Então, se for aplicado aqui em Florianópolis, mesmo tem uma promotora aí que mandou demolir todas as casas da Lagoa da Conceição que tivesse ali, foi a 30 metros, né? Mas nem isso foi observado. Então, não tem como você agora mudar tudo. Para aí, vamos fazer um novo Brasil. Não, você tem que adaptar e combater aquelas fontes que provocam impacto ambiental, né? É isso que nós temos que fazer. Então não adianta, cortou uma árvore, é um crime, cadeia, não sei quando. Não, qual é o impacto que dá você retirar aquela árvore? Né? Qual é o impacto que dá de você fazer aquele tipo de poluição? É isso que nós temos que tratar e não o fato de você ter feito alguma coisa que não está permitido pela lei. Bom, claro que esse tema aqui, ele necessitaria, para a gente tratar de quase tudo, alguns dias. Nós vamos voltar a ele, com certeza. Mas, finalmente, deputado, nesta etapa aqui de esclarecimento, o que o senhor diria para o agricultor? Eu sei que o senhor anda pelo Estado e pelo Brasil, inclusive, fazendo palestras, alertando os agricultores de o que fazer nesses próximos meses agora, porque vem vindo, então, aí, depois do cadastro, a fiscalização. O que é importante para o agricultor fazer neste momento? Olha, então, o que eu recomendo para os agricultores, Marcelo, aproveitando aqui a Guarujá, que sei que está por todo o estado de Santa Catarina, e outros estados também, né, com certeza. E agora na internet aqui também. Na internet no mundo, né? Então, que todo agricultor procure o seu sindicato, a sua cooperativa, o técnico que ele confia lá para fazer esse cadastro, né? Em princípio, pequena propriedade até 4 modos fiscais seria gratuita, mas quem vai fazer isso? O Estado não está assumindo isso. Então, ele faz esse cadastro, ele pega um protocolo, se ele precisar fazer a escritura, ele vai no cartório, leva esse protocolo e o cartório é obrigado a fazer a escritura, e não precisa mais fazer a verbação da reserva legal. E feito esse cadastro, então, ele está regularizado perante a questão ambiental e vai aguardar, então, a análise do seu cadastro para voltar a ele num tempo que ele não precisa se preocupar, porque não é ele que vai estabelecer esse tempo, e vai dizer o que ele tem que fazer, de regularização, e ele começa a fazer, vai ter um prazo, né? A hora que ele tiver tudo regularizado, ele vai ter o certificado de regularidade ambiental. Se ele já está regular, vem um certificado, diz, olha, está tudo certo, você não precisa fazer nada. Se não tiver, olha, você precisa recuperar a APP, você tem que ter tua reserva legal, entendeu? E fazer adaptação dentro da nova lei. Então, não precisa o pessoal correr atrás disso, tem um ano, mais ano para fazer. Quem precisar fazer realmente para fazer uma escritura, para fazer uma licença ambiental, faça, né?
e os financiamentos para a agricultura só depois de 5 anos, né, que ele não fez o cadastro a partir da vigência desse ano, então que ele vai ter sanção. No contrário, ele pode fazer isso tranquilamente, fazer seu cadastro regularmente, olhar quem conhece a lei para ele não poder fazer errado, porque ele faz uma declaração, ele que está dizendo que é isso, que nem imposto de renda, né? Se fez declaração errada, depois passa pelo pente fino aí e complica a vida. Mas eu acho que é por aí que ele tem que fazer, então, esse cadastro e com isso ele está legalmente habilitado e não vai ter qualquer sanção e também não poderá ser multado por desmatamentos antes de 2008, durante a vigência da lei, durante o cadastro que ele está fazendo, durante o cumprimento do plano de regulação ambiental, que tem o prazo que ele vai fazer. Ok. Bom, eu quero fazer só uma manchete aqui, porque a gente não vai ter tempo para conversar, mas ontem o deputado Colato me chamando a atenção para um tema específico de um projeto seu. Só quero que o senhor dê uma explicação em um minuto do que é um projeto que o senhor está atento sobre a categoria dos caminhoneiros. Do que trata esse projeto para a gente seguir depois numa outra oportunidade? Marcelo, muito importante. A Lei 2.619, chamada Lei dos Caminhoneiros, ela foi feita há 2 anos e bagunçou o transporte rodoviário de carga e de passageiro no Brasil, fazendo com que o pessoal pare em lugar que não pode parar. Você tem problema com motorista, com parada, com roubo de carga. Enfim, nós estamos fazendo uma nova lei, reformulando a 12.619, adaptando à realidade das estradas brasileiras, dos problemas que nós temos com o caminhoneiro, o motorista autônomo, com os passageiros, e com isso adaptando a lei com a nossa realidade. Nós fizemos uma lei da Suíça para as estradas brasileiras. Não tem como fazer isso, porque criou um caos, aumentou 30% o frete, não tem motorista, as pessoas têm que parar no lugar inadequado, aumentou 18% o roubo de carga. Nós fizemos uma lei contra o transporte rodoviário de carga de passageiros. Precisamos, então, reestruturar, reformatar, e essa é a nossa proposta, já foi aprovada na Câmara, no Senado, voltou para a Câmara com modificações do Senado, e nós estamos prestes a votar nesses próximos dias, então, uma maneira de nós conseguir... Qual é a novidade que traz essa lei? A novidade é a seguinte, a lei dizia o seguinte: você dirigia 4 horas, parava meia hora, 1 hora no almoço e 11 horas à noite, né? Então você teria 10 horas de andança, mas quando você ficasse 2, 3, 4 horas parado, ou 3 horas parado, você podia só dirigir uma. Então, uma carga que você, por exemplo, de Chapecó, da Aurora, que levava 18 horas para ir a São Paulo, leva 24, 30 horas, né? Então isso aumentou o custo, a quantidade de caminhões. Nós estamos propondo que você tenha 12 horas de volante, com 12 horas parado, sendo que 8 horas ininterruptas à noite e durante os dias 12 horas você tenha mais 4 horas distribuído de acordo com o plano de viagem. Então você tem que parar e não tem onde parar. Tinha que parar e aí vem o roubo de carga, não tem lugar para parar. Então, quando o motorista puder parar, ele vai parar. E nós passamos, então, de 10 para 12 horas, com 2 horas extras e 2 horas com acordo coletivo de trabalho entre patrão e empregado, quando precisar fazer. Então, nós resolvemos o problema, né? Só questão de distribuir os horários, garantindo o descanso do motorista e garantindo também o transporte ágil e que você realmente tenha 12 horas de poder andar. Imagine você com um caminhão que só podia andar agora 8 horas por dia. Quem que faz isso, né? E não tinha como segurar essa condição e que trouxe um grande prejuízo para o transporte, aumentando o frete e também o ganho dos motoristas, que trouxe então um conflito generalizado em todo o país. Com isso nós resolvemos a situação. Você tem 12 horas parado e 12 horas trabalhando efetivamente, andando, as horas paradas não conta, as horas de espera não conta, e aí você tem mais produtividade, viabiliza as empresas e também deixa com que os próprios motoristas tenham condições de continuar a sua atividade sem problema. Bom, nós vamos voltar a esse tema aí, uma outra oportunidade para explicar melhor e talvez interagir com os próprios caminhoneiros que nos ouvem tanto nas estradas aí, no rádio, né? Deputado, muito obrigado, viu, pela sua presença aqui. A gente segue ele ouvindo aí sempre nos passos lá no Congresso Nacional. Muito obrigado, viu? Obrigado, Marcelo. Você é um craque aí. Parabéns a você e todos os amigos da Guarujá. Um abraço. Foi a RDA Brasil também, em combinação com a Rádio Guarujá, Jornalismo Livre. Voltamos numa próxima.